Sabe esses sons que você está me ouvindo falar aí do outro lado da tela? Pois bem, eles são objeto de estudo da fonética e da fonologia, o nosso tema de hoje. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês podem me encontrar nas diferentes redes sociais, podem patrocinar a produção de conteúdo desse canal e podem sempre deixar aqui o seu comentário, interagir comigo nessas diferentes redes e também embaixo desse vídeo. E você pode também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que porventura não conheçam ainda o meu trabalho, e essa é uma maneira de fazer com que o canal continue chegando a mais gente. E hoje a gente está aqui para mais uma edição do O Que É, em que a gente vai falar sobre fonética e fonologia. Aqui o objetivo é trazer um panorama bem geral do que são essas áreas todas da linguística, e a gente começou com esse vídeo em que eu falei sobre exatamente o que era a linguística, e hoje a gente está aqui para falar justamente sobre a questão dos sons. Fonética e fonologia são muitas vezes estudadas conjuntamente, são discutidas conjuntamente, porque elas inevitavelmente se conversam. São duas áreas da linguística que têm muito a ver uma com a outra. As duas estão interessadas em olhar, cuidar e entender como é que funcionam os sons da língua, mas cada um à sua maneira. No caso da fonética, por exemplo, o objetivo é descrever e tentar compreender a articulação daquilo que a gente vai chamar de fones, que são justamente esses sons que nós reproduzimos todos os dias conforme vamos conversando com as pessoas. E aí é claro que interessa também ver questões temporais, então como é que esses sons vão se articulando e vão usando e tomando diferentes tempos da nossa fala, assim como também interessa observar justamente como é que a entonação vai sendo construída ao longo de uma conversa. O que faz, por exemplo, que a gente entenda que aquilo que eu estou dizendo é uma pergunta, ou então é uma afirmação, ou então é algo que demonstra que eu estou um pouco mais nervosa, ou então que vai demonstrar que eu estou mais calma ou menos calma. Todos esses fatores estão relacionados a aspectos que são fonéticos, de duração da produção, por exemplo, de uma dada vogal, da altura dessa produção, quando, por exemplo, alguém está irritado e grita, ou então se essa pessoa está falando mais devagar, mais pausadamente, usando mais ou menos as pausas ao longo da sua produção. Tudo isso é interesse dos estudos da fonética. Tem um produto, digamos assim, da fonética que talvez você conheça aí do outro lado, que é o tal do Alfabeto Fonético Internacional, conhecido também como IPA, que é a sigla em inglês para Alfabeto Fonético Internacional. Neste alfabeto, o que você vai encontrar são representações alfabéticas de todos os sons das línguas do mundo. E o interessante desse alfabeto fonético é justamente a maneira como ele vai classificar esses diferentes fones entre o modo de articulação e o ponto de articulação. O modo de articulação é como, por exemplo, eu faço para o som passar quando eu faço um quando eu quero falar faca, e a passagem do som vai mudando conforme eu vou falando faca, esse F, ele tem uma maneira de ser produzido que a gente vai chamar de fricativa, por exemplo. É quando a passagem do ar se dá em uma região estreita que tem essa fricção, digamos assim. E aí você tem esse som. Só que não é só isso que faz com que eu caracterize um som. Ele pode também ser vozeado ou não vozeado, ou seja, ele pode fazer as cordas vocais vibrarem ou não. Para além disso, no caso do F, por exemplo, ele é produzido, pelo meu dente tocando o meu lábio. Isso faz com que eu tenha o som do F. O som passando por essa região estreita que surge quando eu grudo o meu dente de cima no meu lábio de baixo. Então, e aí eu tenho. Mas você também pode produzir vaca. E aí você fala vaca. A diferença entre um e outro é um detalhe. E que detalhe é esse? O fato de que esse F, ele não é vozeado, ou seja, as cordas vocais não vibram, e em vaca, as cordas vocais estão vibrando. Isso é muito interessante porque a partir do momento que eu consigo entender que esses fones têm essas diferentes características, eu posso articular esse entendimento dentro de um sistema. Lembra do nosso digníssimo Saussure, sobre quem eu falei lá atrás? Pois bem, Saussure vai falar sobre o interesse dele em entender as línguas a partir desses sistemas de combinados, de regras. E aqui, quando a gente fala do F e do V, em português, por exemplo, eles são considerados fonemas. Por quê? Eles são
sons que se opõem. Você tem aquilo que a gente vai chamar de um par mínimo, que é o interesse, digamos assim, grosso modo, da fonologia. Entender como é que esses sons que eu caracterizo lá na fonética a partir dessas diferentes características articulatórias, por exemplo, como é que eles se organizam dentro do sistema de uma dada língua. Porque em português, por exemplo, o F e o V se opõem nesse par mínimo, digamos assim. E você vai observar isso porque você tem a palavra faca e você tem a palavra vaca, e essas palavras têm significados distintos. No entanto, você tem um exemplo de tia e tia, que são duas palavras que são produzidas de maneira diferente, a depender de que região do Brasil você venha, mas que elas vão ter o mesmo significado. Ou seja, em português, ti e ch são dois sons que vão representar uma mesma coisa. Essa mesma coisa seria o fonema T, que a gente representa entre barras, que seria justamente a representação mental dessas duas e outras possibilidades que haveriam nas diferentes línguas para um som que mentalmente é representado de uma maneira, mas que pode ser produzido na fala de diferentes formas. E aqui a gente observa justamente, como eu disse antes, essa relação com o que Saussure estava lá falando na diferença, por exemplo, entre língua e fala, e que a língua representa justamente o que é esse sistema, que é mais homogêneo, enquanto a fala ela é heterogênea e que ela varia bastante. E aí, nesse caso, o exemplo que eu dei de tia para tia, a gente tem justamente um desses exemplos, que a gente vai chamar de alofones de um mesmo fonema, porque são sons que vão representar, ao fim e ao cabo, um mesmo fonema. E por que eu estou chamando, então, de um mesmo fonema? Porque, como eu disse, tia e tia não vão fazer uma oposição como vaca e faca, em que você tem uma diferença de significado. E aí aqui, gente, é importante deixar claro que existem muitos e inúmeros debates para justamente pensar o que são as diferenças entre a fonética e fonologia, quais são os pontos em que elas se encontram. A fonética é que vai estudar, por exemplo, elementos da entonação. A gente não pode esquecer que existe também uma parte da fonologia que se interessa justamente por entender esse sistema que é composto também pela forma como a entonação vai se dar em uma dada língua e não em outra, porque seriam sistemas que a gente poderia caracterizar de maneiras diferentes em diferentes línguas. Então observe que há uma interação muito importante entre a fonética e fonologia, e é por isso que inúmeras vezes elas vão aparecer, por exemplo, nos currículos dos cursos de letras e linguística conjugados. E aí as pessoas vão acabar optando por uma área ou outra e entendendo um pouco a interação entre elas e como elas podem se conversar. E é interessante, por exemplo, a gente pensar na relação entre os sons numa mesma língua, mas também entre línguas diferentes. Por exemplo, em português eu falo preto. E quando você faz uma análise fonética e olha lá para um espectrograma, que é uma dessas representações dos sons que a gente faz usando hoje um programa que é muito conhecido, que se chama Prat, eu deixo o link aqui embaixo caso vocês queiram brincar e conhecer. Quando eu olho lá para preto, dito e depois analisado num Prat, por exemplo, é possível que eu encontre uma pequeníssima vogal entre o P e o R. Em português brasileiro, são poucas as junções consonantais possíveis. O P e o R é uma dessas possibilidades, e aí vai se pensar sobre as características fonéticas desse R, porque então em português a gente consegue fazer a junção entre P e R e falar preto, mas depois a gente vai encontrar, será essa pequenina vogal, em que contextos ela aparece, e a gente não percebe, que também é uma possibilidade de estudos na fonética, justamente da percepção desses sons, e como é que então eles estão ali juntos, né, e misturados, digamos assim, quando a gente está falando. E aí você olha, por exemplo, para o alemão, e você tem uma palavra como Pflege, que é cuidado em alemão, e aí quando você fala Pflege, você tem aí inevitavelmente a junção do P, do F e do L, e aqui eu não tô falando, gente, do alfabeto, mas desses sons, da representação desses sons, e aí você tem Pfl, então fica Pflege, e aí veja que isso em português não aparece da mesma maneira, não é possível. Quando a gente fala sobre a representação dos sons através do alfabeto, tem um elemento interessante aqui. Pense, por exemplo, na palavra sol, S-O-L, é assim que a gente escreve. Mas esse L em sol é falado de maneira diferente como em lata. Esses sons são reproduzidos de maneiras diferentes. Então observe que o alfabeto, ele não vai fazer a representação
exata da forma como você está produzindo um som. E isso é um equívoco muito corriqueiro, porque muitas vezes as pessoas que têm uma visão normativa de língua ou prescritiva de língua vão dizer assim: olha, veja você, essas pessoas estão falando errado porque na escrita está dizendo que é idade, mas essas pessoas estão falando idade. E aí é através da fonética e da fonologia que você vai entender que quando a gente fala idade e aparece um i no final e não um e, é porque a gente vai fazendo uma série de acomodações que são importantes para a articulação desses sons na fala corrente, na fala espontânea e que não são representadas pelo alfabeto. E tá tudo bem, desde que você entenda a diferença entre a representação que é feita no alfabeto daquilo que a gente diz e a maneira como a gente efetivamente reproduz esses sons ou fala essas coisas a partir desses movimentos articulatórios, modos e pontos de articulação que a gente vai usando ao longo da nossa produção cotidiana. Um outro ponto que eu queria destacar para vocês aqui, que eu acho super interessante, é pensar, por exemplo, que quando eu falo desses sons, essa é apenas uma maneira sensório-motor que nós temos de articular a língua. Uma outra forma, por exemplo, são as libras, em que a gente vai usar um outro sistema sensório-motor, que são os gestos. Hoje, por exemplo, eu deixo também o link aqui embaixo, já se fala em fonologia de Libras, em que você vai entender justamente como é que esses gestos se articulam para produzir o sentido em Libras e quais são as diferenças gestuais, por exemplo, que você vai encontrar, que são características dessas diferenças, como a gente está vendo em faca e vaca, ou então gestos que, na verdade, seriam alofones de um mesmo fonema, que eu coloco entre aspas justamente para dar o exemplo do tia e do tia. Veja só que interessante. Então você tem uma fonética e fonologia que sim está atenta aos sons e ela está olhando então para o aparelho fonatório, como a gente articula todos esses elementos, desde aqui de baixo até aqui em cima, mas você também vai ter em Libras a atenção para esse outro aparelho motor que dá vazão à língua Libras. Isso é muito interessante, eu deixo o link aqui embaixo para você pensar um pouco sobre esses elementos que compõem as diferentes línguas do mundo, também as línguas que fazem uso desse outro sistema motor, que são os gestos, a reprodução desses gestos que vão criar um sistema como o sistema de Libras. E veja, há inúmeras possibilidades de estudo em torno da fonética e fonologia. Você pode pensar inclusive na fonética forense, por exemplo, de tentar entender se a voz de um dado indivíduo é a mesma numa gravação e na outra. Assim como você pode pensar em tecnologias de fala, em que você vai usar inevitavelmente recursos de estudos da fonética e fonologia e conhecimentos da fonética e fonologia para avançar, digamos assim. O que, inclusive, por exemplo, nos faz pensar sobre a questão dos leitores para pessoas cegas, que são usados por pessoas cegas para, por exemplo, fazer uso de computadores, para leitura de livros digitais, e o quanto, por exemplo, o avanço nesses estudos permite a melhoria desses sistemas que, inevitavelmente, vão passar pela questão da fonética e fonologia. Um dos pontos interessantes aí está, por exemplo, como é que abreviações que são comuns quando a gente escreve, por exemplo, no Twitter, vão ser lidas por esses leitores, por exemplo, você que fica VC. Em português a gente não tem essa combinação VC, falando, você não fala vs, mas na escrita a gente acaba por articular, tirando o O e o E você tem esse VC. Como é que um leitor pode se preparar para isso, assim como um leitor pode se preparar para esse todos que é escrito com X, fazendo uso da linguagem neutra, para que ele seja capaz de articular essa leitura a partir desse D, X, S. Então veja como são muitas as possibilidades de emprego desses conhecimentos que são adquiridos a partir do momento em que a gente vai estudar a fonética e fonologia. Existem muitas outras possibilidades. De novo, eu trago aqui um conhecimento bem grosso modo do que são as possibilidades dessas duas áreas que se conversam tanto e dessas diferenças que acabam tendo tantos debates entre
quem estuda, entre as pessoas que estudam fonética e fonologia, e aí eu deixei aqui só um gostinho para você conhecer um pouco mais sobre esses temas. Deixo embaixo estudos para você aprofundar os seus conhecimentos e seguir estudando essas duas áreas que são tão interessantes. Deixo também a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado, que combinavam a fonética e fonologia e a neurolinguística. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você tem outros estudos e interesses dentro desse campo de atuação, deixa aqui embaixo também. Um beijo e tchau, tchau!